E peço que os irmãos abram as Bíblias em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Amém? Vamos ver alguns versículos só. Quem achou diz amém? Amém? Quem não achou vai ter um tempinho ainda aí. Queridos, pastor, eu peço permissão ao senhor, só para cumprimentar e também apresentar meu amigo, professor e pastor Marcos e a esposa dele, a irmã Cátia, estão lá no fundo. Para mim é um prazer enorme, não iria perder essa oportunidade de poder estar aqui e falar para o senhor, e o senhor é um dos motivos de eu estar aqui, e o senhor sabe disso. Muito me emociona, meu coração chega aqui e eu engulo, e eu agradeço a Deus pela vida do senhor. Amém? Vamos lá então, queridos. Mateus capítulo 6 e o versículo 33. Diz assim, ó: mas primeiro, vamos lá. É muito difícil um cristão que não conhece essa palavra, e às vezes a gente usa de muleta para muitas coisas, mas hoje a gente vai buscar aprender um pouco mais sobre o que realmente significa isso daqui. Ó, vamos lá, o 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão, e todas essas coisas lhes serão. E o 34 também diz, ó: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, hoje, de uma forma, como eu disse, bem simples, eu vou buscar trazer para vocês ordens de prioridade e o reino de Deus. Ordens de prioridade e o reino de Deus. Para variar, não poderia deixar de ter um breve testemunho. Dessa vez não foi com a Isadora, foi com o pastor Vitor. Nós estávamos comentando sobre essa palavra, e o pastor falou assim: Calil, veja uma palavra que Deus coloca no seu coração. E ele tinha mandado um áudio, e antes de eu ouvir o áudio, eu mandei essa palavra. E desde quando a gente começou a falar, o Senhor já vem testificando sobre prioridades. Então saiba que Deus tem algo grande para falar sobre a sua vida, porque Ele falou algo grande sobre a minha vida. Amém? Antes de tudo, vamos descobrir o que significa prioridade. Eu fui buscar no dicionário. Prioridade significa eleger o que virá em primeiro lugar. Põe o 33 de novo, por gentileza. Prioridade significa eleger o que virá em primeiro lugar, ou seja, o que mais importa para mim, aquilo que demanda importância. Alguns sinônimos, ó: busquem pois em primeiro lugar. Prioridade. Alguns sinônimos são predileção, superioridade, preferência e eleição, ou seja, é o que eu prefiro, é o que eu julgo superior, é o que eu tenho preferência e o que eu elejo como sendo prioridade na minha vida. Até aqui, amém? Todo mundo entendeu o que significa prioridade? Já descobrimos um ponto aqui. Busquem, pois, em prioridade o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Já já eu chego em todas essas coisas. Mas vamos lá. Todas essas coisas. Tem algum problema em a gente desejar coisas? Tem algum problema em desejar coisas? Sim ou não? Não. Não há problema. Indiferente se seja desejar um relógio novo, ou seja, como estava aqui, desejar um segundo carro, desejar uma segunda casa, ou que seja desejar um terreno, desde uma coisa simples a algo grandioso. Não há problema. E inclusive não veja problema em você desejar bens materiais para a sua vida. Mas a gente também pode desejar uma família, falando para os jovens. Para nós que já temos família, nós podemos desejar algo chamado paz, excelência, certo ou errado? Então tudo isso são as coisas, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mais uma vez, não há problemas em desejar essas coisas. Diga, não há problema. Não há problema. Eu posso desejar. E aí eu venho para vocês. Sabe por que não há problema nisso? Dentro desse versículo, o próprio Jesus me promete essas coisas. Ou não? Está escrito lá que Ele vai acrescentar essas coisas para mim. Então não há problema de eu desejar. O ponto-chave, como nós já aprendemos aqui com o pastor Vitor, é o que? É quando eu desejo, vamos lá, é quando eu desejo coisas, e essas coisas, não sou eu quem possuo, mas sim as coisas me possuem. Aí passou a ser um problema. Aí a gente coloca um problema onde não existia problema. Há algum problema em eu desejar coisas? Não. O problema é quando as coisas me possuem. Eu desejo esse copo de água porque eu estou com sede. Vou até afastar, senão estou no choque. Mas sou eu quem possuo. Não é a água quem me possui. Então o grande segredo está aqui. Enquanto eu desejo e eu possuo, não há problemas. O problema é quando as coisas me possuem. Um exemplo, eu acho que alguém aqui já viu um amigo que tem um carro, e só essa semana é a 9ª vez que ele lava o carro, e ele não vai sair hoje porque vai chover. Ele não bota o carro na rua por causa da chuva. É o carro que possui ele. Não é ele que tem o carro, é o carro que tem ele. O carro passou a ser senhor da vida dele. Ou não? As coisas possuindo a quem não deveria possuir. É a ordem inversa das coisas. Aí é onde mora o problema. Então, para que fique claro, o primeiro ponto é: existe problema em eu desejar as coisas? Não. Versículo 25 até o 34 foi esse último que nós lemos. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Nem a vida, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, elas não semeiam e não secam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não tem de vós muito maior valor do que elas? E a qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos?
Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Pois todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que nós falamos aqui atrás vos serão acrescentadas. Mas não inquieteis pelo dia de amanhã, porque a cada dia cuidará de si mesmo, e a cada dia basta o seu mal. Queridos, perceba que logo no comecinho da leitura, lá no versículo 25 mesmo, diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Como está escrito lá? Põe no 25. Portanto, eu lhes digo que não se preocupem com as próprias vidas. Não se preocupem. Aqui diz: cuidadosos quanto à vossa vida. Quando Deus fala assim, Ele não quer que a gente deixe a nossa vida de lado. Ele não quer que a gente ande desleixado. Ele não quer que a gente seja uma pessoa largada. Quando Deus fala aqui, Ele muito bem, Ele frisa que não andeis cuidadosos quanto à sua vida em relação ao que vocês irão comer e beber. A nossa preocupação não deve ser quanto ao que eu vou comer e quanto ao que eu vou beber. Quanto à minha vida, eu tenho que me preocupar sim. Ele fala: não vos preocupeis, não fiqueis cuidadosos com a sua vida em relação ao que você vai comer ou beber. Quanto à sua vida, se preocupe sim. E da mesma maneira ele fala: não fique preocupado, não fique cuidadoso com o seu corpo, quanto o que você virá de vestir. Mas com o seu corpo, você tem que ter cuidado. E eu trago aqui que Deus ele é justo. Em relação a isso, Ele quer nos dar uma vida de paz. Por isso que devemos sim nos preocupar com a nossa vida, não com alimentos, não com todas essas outras coisas, mas com a nossa vida sim, porque Ele quer nos dar uma vida de paz. E quanto ao nosso corpo, Ele quer que nós sejamos justos com os nossos corpos. Vamos ler aqui em Romanos, é só um pouquinho mais para frente, depois de Atos, os 4 evangelhos, Atos, depois Romanos, capítulo 14, e o versículo 17. Olha que interessante. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. 14, 17, olha lá. Vamos ler todo mundo junto. 17. Vamos lá. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é... Vamos lá. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Você entendeu? Aleluia. Você viu por que a gente tem que preocupar com o corpo e preocupar com a vida e deixar as demais coisas que Ele acrescente? Não é problema, mais uma vez, não é problema a gente desejar as demais coisas, mas a gente não deve se preocupar, porque a preocupação é inútil, e a preocupação me atrasa. A preocupação é a mesma coisa de eu olhar para Deus e falar assim: Deus, eu me preocupo com essas outras coisas, porque eu vejo que o Senhor não é capaz de trazer até mim. É duro falar assim,
Mas de fato, se a gente vem se preocupando com as demais coisas, nas entrelinhas é isso que a gente está dizendo para Deus. Deus, eu me preocupo como eu vou pagar uma conta, eu me preocupo com a alimentação dos meus filhos, porque eu creio que se eu esperar demais, eu fico sem. Vocês lembram lá das atitudes de paciência? É a mesma coisa. Atitude nem sempre é não ter paciência, e esperar nem sempre é ter paciência. Mas nesse caso, a preocupação, dentro do contexto prioridade, é inútil me preocupar, porque basta cada dia o seu mal. Eu vou tentar ser um pouco mais claro dentro do que a Bíblia nos diz. Jesus, ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, e ele diz que temos que dar prioridade ao reino de Deus. Amém ou não? Amém. O reino de Deus não é bebida e nem comida, e que devemos dar prioridade ao reino de Deus. Ele não quer dizer que devemos buscar os nossos interesses, mas com isso ele diz que nós devemos buscar que sejamos o reino de Deus, que nós, eu e você, nós possamos ser o reino de Deus. E tudo isso, vamos voltar um pouquinho e vamos entender do que eu estou dizendo. Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, versículo 20. Veja lá o que está escrito. Lucas 17, 20. Interrogado, isso é Jesus também, tá? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus está 21. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Pastor, vamos dar. Então assim, se o reino de Deus não é comida, não é bebida, se o reino de Deus tem que ser prioridade, e se eu sou o reino de Deus, Deus não está falando que eu tenho que ser prioridade. Ele está falando que aqui dentro tem que ser o reino de Deus. Ele está querendo dizer que tudo que eu priorizo aqui dentro tem que ser para Deus. Amém ou não? Amém. Amém ou não? Amém. Tem que ser para Deus. Tudo que eu priorizo aqui dentro, porque Ele falou que eu sou o reino de Deus. Ele falou. O reino de Deus está dentro de nós. Tudo o que eu priorizo tem que ser para Deus. E queridos, só para finalizar já, eu trago para vocês um ponto importante. Como instituir o reino de Deus aqui dentro. Vamos passando. Eu gosto de fazer essa retrospectiva para que fique simples. A gente aprendeu que coisas, que se eu desejar coisas não é problema, que o problema é quando as coisas me dominam. E quando eu falo coisas, são todas essas coisas, desde preocupação, desde algo que eu já tenha, porque foi Ele quem acrescentou. Aí já nasce o problema. Mas não há problema de eu desejar essas coisas. Pelo contrário, se eu tiver 2 carros, vai eu e vai a Joyce em um e tem mais 8 lugares para dar carona. Amém ou não amém?
Se essa for a visão, se essa for a prioridade, eu tenho certeza que Ele vai acrescentar. Eu tenho certeza que Ele vai acrescentar. Certeza. Ele acrescenta. Mas vamos lá. Como instituir, como construir, como colocar o reino de Deus dentro de nós? É uma linha muito complicada. Mas pastor, não briga comigo. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é um lugar. Nesse contexto, queridos, o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é um direito legal de Deus colocar o reino dele de uma forma em que ele domine e de que ele seja soberano. O reino de Deus é um direito legal. O que quer dizer direito legal? Quando eu permito. Quando eu permito. Sim, para Deus trabalhar na minha vida eu tenho que deixar, infelizmente, porque eu tenho livre-arbítrio. E Ele não é um invasor. Invasor é um inimigo. Por isso que a gente deve olhar e falar: Senhor, trabalha na minha vida. Diga: Senhor, trabalha na minha vida. Senhor, trabalha na minha vida. Institua um reino dentro de mim. Diga com fé e creia que tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente. Alguns pontos seriam: como fazer? Primeiro, deixe que Deus seja soberano sobre as suas decisões. Segundo ponto, deixe que Deus faça de você mais do que um servo, que Ele faça de você um filho. Deixe que Deus transmita a paz dEle através de você. Então deixe que Deus seja o seu Pai, que você possa ser um instrumento na mão dEle. Propague o Evangelho de Deus a todos. E para finalizar, seja a casa do Rei, por onde quer que você for, porque onde o Rei está, onde o Rei habita, o reino dele chegou. Onde Deus está, onde Deus habita, se você deixar o reino entrar no seu coração, você será um reino de Deus. Se você permitir que o Senhor entre no seu coração, se você abrir a tua alma, o Senhor irá reinar na sua vida. E tudo que você precisar, pedir, desejar, Ele vai lhe acrescentar. Ele vai lhe acrescentar. Mas como disse o primeiro versículo que eu li, a prioridade, a primeira coisa, as primícias, tem que ser do Senhor. Tem que ser para o Senhor. Tudo aqui dentro do reino de Deus tem que ser prioridade para Ele. Se Ele reina aqui dentro, tudo que está aqui dentro tem que ser prioridade para Ele. Amém ou não? Amém. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, cremos em Ti, sabemos que o Senhor é fiel, sabemos que o Senhor tem falado conosco, sabemos, ó Pai, que devemos deixar e dar lugar a Ti para que o Senhor reine em nossas vidas, para que o Senhor faça, ó Pai, de nós o Teu reino. Quando dizemos venha o Teu reino, estamos dizendo, Senhor, que aqui o Senhor será a prioridade. Estamos dizendo que não iremos nos preocupar com as demais coisas, Pai, porque colocamos a confiança em Ti, porque sabemos que toda preocupação irá nos atrapalhar. Porque se eu me preocupo, eu deixo de priorizar a Ti, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, durante essa semana, nos dar a luz do entendimento que a prioridade tem que ser o Senhor, que a prioridade tem que ser a Tua presença, Pai,
que os nossos corações venham a ser reinos do Senhor, que possamos ser, ó Pai, agentes de milagres, que possamos ser, Senhor, filhos, não apenas servos, mas filhos do Senhor. Deus, é assim que eu te agradeço, Pai, e crendo que o Senhor tem ouvido as nossas orações, que o Senhor tem ouvido, ó Deus querido, o nosso clamor e as nossas petições, de que possamos ser reino de Deus. Diga, reino de Deus. Aplauda o Senhor, querido.